Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando a Revolução Industrial 4.0, com a ajuda, como sempre, do Espírito Santo. Mas vamos direto ao assunto. Mas antes de nós se aprofundar nesse tema, já é preciso reescrever a nossa história como aconteceu. E só podemos conhecer o futuro se necessariamente conhecermos o passado. Há 400 anos atrás não havia eletricidade, carro, avião, celulares e etc. E todo o trabalho era artesanal e manual. E as guerras eram travadas com espada, lança, flecha, escudo, cavalo e etc. Esse período era conhecido como medieval, o período das trevas. E é bom frisar que nesse tempo a denominação católica era quem guardava o conhecimento para si mesmo, a Bíblia Sagrada. E para que ninguém tivesse acesso à Bíblia Sagrada. A denominação católica guardava com unhas e dente, com mão de ferro. Mas a pergunta que não quer calar, se o mundo em que vivemos tem um pouco mais de 6.000 anos, por que agora, depois de 400 anos para cá, a tecnologia se expandiu de tal maneira? Por que antes de 400 anos atrás os humanos não evoluíram? Já que tudo que o homem precisava para evoluir como tecnologia de ponta sempre esteve em suas mãos. A Bíblia responde essa pergunta. E um pouco mais, é claro. Daniel capítulo 12 diz que nos últimos dias a ciência e o conhecimento se multiplicaria grandemente. Vamos por parte. De Adão até Abraão se passaram aproximadamente 2.000 anos. De Abraão até Cristo se passaram aproximadamente 2.000 anos. E de Cristo até nós se passaram aproximadamente 2.000 anos. Contabilizando 6.025 anos. Mas alguém pode dizer, se é assim, por que nós estamos em 2025? A vinda de Jesus Cristo mudou a história da humanidade em duas partes. A C, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. De Jesus Cristo até os dias de hoje se passaram 2025 anos. É simples assim. Mas se nós contabilizamos de Adão até nós, terias 6.025 anos. Interessante frisar que Deus completou toda a sua obra em 6 dias. E no 7º dia Deus descansou de todo o seu trabalho. 6.000 anos para Deus é como se fosse 6 dias. Há 400 anos atrás houve a primeira revolução industrial. Deu início a motores a vapores, trens e navios a vapores. A indústria assumiu os trabalhos têxtil e metalúrgico, substituindo de uma só vez todo o trabalho artesanal e manual. O trabalho que 100 homens fazia no campo em uma semana, as máquinas a vapor faziam em um só dia. A Revolução Industrial trouxe desemprego em massa no campo, fazendo muitos saírem do campo para a cidade, ampliando as demais revoluções que viria depois dessa. A segunda revolução industrial substituiu os motores a vapor a diesel, gasolina, a petróleo, e foi desenvolvido em todas as áreas do conhecimento. A terceira revolução industrial impulsionou a telecomunicação, os transistores e os computadores e a internet. A era conhecida a era eletrônica, etc. Mas a quarta revolução industrial
a 4.0, saímos da eletrônica para o digital. Quais são as diferenças das outras revoluções industrial para a revolução 4.0? O objetivo da revolução 4.0 é mesclar, fundir todas as outras revoluções industrial em uma só. Conectar tudo. A tecnologia com o mundo físico, a digital com a biológica. Resumindo em miúdo, ambas as 4 revoluções industriais será impulsionado pela IA, inteligência artificial, a inteligência das coisas, a robótica, drones, a realidade virtual. Tudo funcionará autônomo ou conectado como todo. E para aqueles que não quiserem se submeter a esse sistema mundial, da nova Revolução Industrial 4.0, será marginalizado e excluído do sistema como todo. E será considerado inimigo do Estado. A Revolução Industrial 4.0 não será para todos. Segundo a ONU, o mundo tem gente demais. Quase 8 bilhões de pessoas. É muita gente para ser controlado e manipulado. Os 4 cavaleiros do Apocalipse diz que 1/3 da humanidade vão morrer através de guerras, fome e peste. Caso o anticristo viesse agora, ninguém o receberia. Mas caso o mundo todo estivesse em um caos generalizado, guerra, fome, peste, os sobreviventes estariam clamando por um Salvador. E aquele que trouxesse paz, segurança e prosperidade em meio ao caos seria aclamado como Cristo, o Salvador, né? Então eu quero agradecer minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém.